tudo cada vez melhor. Espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida, na vida dos seus familiares. Nós estejamos buscando esse melhor a cada dia. E hoje nós daremos então continuidade ao estudo desse livro maravilhoso aqui, de Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi. Esse livro que foi best-seller, né, durante muito tempo e foi aclamado por várias publicações, por várias personalidades renomadas pelo despertar que ele promove em cada um de nós, pelo conhecimento que ele traz à tona lá da Índia e, enfim, várias histórias extraordinárias que a gente conhece aqui também. Eu vou contar uma delas hoje, logo no início, e com esse propósito de a gente procurar ensinamentos que nos ajudem a concretizar o nosso propósito aqui nessa vida. Então, começando hoje, a gente tem um capítulo aqui no livro que fala sobre o santo que não dorme. É muito interessante esse capítulo, que ele, na verdade, começa mais uma vez com essa angústia do Yogananda de encontrar Deus. E aí ele chega para o seu mestre, já estava lá, já tinha encontrado o seu mestre, Swami Shri Yukteswar, e estava lá. Ele falou para o mestre: por favor, me conceda a sua bênção, que eu quero ir para o Himalaia. O Himalaia, né, conhecido como a montanha onde grandes yogis estavam lá, muitos em cavernas, e tinham essa percepção direta de Deus no Himalaia. Então ele mais de uma vez já tentou fugir na juventude para o Himalaia com os amigos, né? Não deu certo a sua primeira fuga. Dessa vez ele estava lá nessa angústia, ele buscou novamente então a bênção do seu mestre para que ele pudesse fazer isso, ir para o Himalaia para encontrar Deus. E aí o mestre fala para ele assim: muitos montanheses moram no Himalaia, contudo não possuem a percepção de Deus. Ou seja, não é só o fato de estar no Himalaia que ele realmente teria essa percepção de Deus. Mas ele o mestre não falou mais muita coisa, ficou em silêncio. Ele quis tomar esse silêncio como um sim, e saiu então em busca dos seus preparativos para a viagem. Então estava lá na sua casa preparando suas coisas, se lembrou, né, durante esse preparativo dessa fuga que ele fez para o Himalaia, ainda mais jovem ainda, e estava então com a sua consciência aflita ainda, porque não sentia, né, estava com aquela angústia, não sentia que tinha recebido realmente a bênção de Deus. E como aquela primeira viagem não foi feliz, ele ficou com receio de que fosse mais uma viagem infeliz. Então estava lá nesse conflito. Ele resolveu na manhã seguinte procurar um professor dele da universidade, o professor Behari Pundit, que era professor de sânscrito, e pediu o endereço de um grande discípulo de Lahiri Mahasaya, né, que era o Ram Gopal Muzumdar, esse grande discípulo, conhecido como o santo que não dorme. Então esse professor tinha sido discípulo desse Ram Gopal Muzumdar, e ele era conhecido como um santo que não dorme, porque ele ficava o tempo todo em meditação com os olhos semiabertos, então dava essa impressão de que ele não dormia, não necessitava realmente do sono. Aí, para que ele, né, silenciasse as suas apreensões, Yogananda, né, e obtendo a licença então desse santo para ir para o Himalaia, ele foi atrás desse santo para receber essa licença, essa benção, essa orientação de que estaria tudo bem ele ir para o Himalaia, se entregar à meditação solitária. Só que no caminho, então, ele foi para a cidade desse santo. Ele passou por um santuário em Tarakesvar, né? E esse santuário, ele era conhecido por muitas curas milagrosas. Na própria família do Yogananda, havia tido uma cura milagrosa dessas. Conta que a tia mais velha dele estava com o marido, o Sarada, muito doente, e ela foi para esse templo, ficou uma semana lá em meditação e jejum. E dentro desses 7 dias brotou uma erva na mão dela, né? Surgiu uma erva na mão dela. Ela foi para casa, fez um chá com essa erva, e o marido se curou e nunca mais ficou doente. Então, ele já tinha conhecimento de diversas curas milagrosas
que havia acontecido nesse templo, né, que tinha no seu altar uma roda que significa então um cimento puro em formato circular, significando o infinito no seu altar. Ele foi então nesse santuário conhecer e tinha essa informação, né, dessa cura milagrosa que aconteceu na própria família dele, mas como ele estava com um humor tão austero, não estava muito bem, ele saiu do templo e não fez nem uma genuflexão, né, que seria então uma reverência com o joelho para baixo para o altar. Então saiu e não fez nem essa genuflexão. Depois, mais para frente, a gente vai entender as consequências, né? E aí ele passou então buscando a casa do Rangopal, né? E pediu uma instrução para um transeunte, falou com um transeunte, pediu uma instrução pedindo, né, se você sabia o endereço, né? Ele não sabia para onde que ele estava indo, então ele pediu uma instrução. A pessoa, esse transeunte ficou meio ali divagando um pouco, demorou para conseguir dar a instrução. E quando deu a instrução, falou para ele vira à direita, vira à esquerda, e ele seguiu a instrução, mas não conseguiu chegar no seu destino. Na verdade, ele andou o dia inteiro por campos de arrozais, começou a chegar à noite, ele começou a gritar, e aí um camponês chegou até ele, né, ouvindo seus gritos, e perguntou, né, o que ele estava fazendo lá. Ele falou que estava procurando o Rangopal, e aí ele falou, o camponês falou, não tem ninguém com esse nome aqui nessa aldeia. E você deve ser um detetive, enfim, ficou meio indagando o Yogananda. Aí o Yogananda explicou a sua situação, então o camponês o acolheu, lhe deu alimento, né, e ele ficou, então, naquela noite lá, mas foi uma noite que ele não conseguiu dormir, ele ficou rezando a noite inteira para que realmente conseguisse chegar no dia seguinte na casa do yogi. E aí ele foi, amanhã surgiu, ele já saiu pelos campos dos arrozais, né, e procurando, então, cada vez que ele encontrava um transeunte, ele perguntava se ele estava perto, e a resposta era sempre a mesma: você está a uma croxa, que significava ali cerca de 3 quilômetros. Então ele ficou andando, e cada vez que ele encontrava uma pessoa era a mesma resposta: você está a uma croxa. E aí ele começou a ficar bem chateado com aquilo, né? Já era 3 da tarde, aquele sol na Índia, e de repente ele viu uma pessoa chegando aos passos rápidos perto dele. Ele resolveu nem perguntar mais, falou, nem vou perguntar do que se trata, né? Se eu estou chegando no lugar certo, porque ele não queria ouvir a monótona está apenas a uma croxa novamente. E aí, pela surpresa dele, chegou então esse senhor, nada, né, assim, com a sua feição bastante comum, e chegou do lado dele e falou para ele assim: você acha que está tudo bem você aparecer sem avisar? Né? Aí ele se deu conta que estava na frente do Rangopal, né? E ele deu a entender aqui na história do livro que o Rangopal já tinha acompanhado, já sabia de tudo da história do Yogananda sem que ele realmente precisasse se apresentar. E aí, sabendo da intenção, da sua intenção, eu fiquei, mas eu nem ia ficar aqui. O Rangopal falou para ele, eu nem ia ficar aqui, eu tinha intenção de sair, mas sabendo da sua intenção, que a sua intenção era boa, eu resolvi ficar. Mas você não deveria aparecer assim sem avisar. E aquele professor não poderia ter dado também o meu endereço para você. Enfim, dito isso, ele falou assim: e aonde você pensa que está Deus? Né? Lembra, ele estava saindo porque ele queria uma licença desse mestre para poder ir para o Himalaia para buscar Deus, para ter um encontro com Deus. Ele pensou: mas onde você pensa que está Deus? O Rangopal perguntou para o Yogananda. E aí o Yogananda respondeu: Deus está dentro de mim, Deus está em tudo. Então, por que você não fez uma reverência, né, naquele templo que você passou? Se Deus está em tudo, por que você não fez a reverência no templo? Né? Lembrando então que lá no templo de Tarakesvar, ele não fez, estava com um humor tão austero que ele nem reverenciou o altar.
Isso, segundo o Rangopal, gerou todo aquele dia desagradável, desses 2 dias desagradáveis que ele teve. Gerou aquela informação incorreta que fez ele ir para o outro lado, para o lado contrário do destino que ele queria chegar. Gerou ele ficar andando, horas e horas por arrozóis infinitos ali. Tudo isso porque ele, né, não teve essa sintonia com o divino naquele momento. Então isso é uma reflexão que a gente pode fazer, né? De termos atenção a tudo, de estarmos atentos em relação à lei do retorno. Então se a gente faz algo, hoje em dia, se a gente já tem um pouco dessa consciência, a gente já de certa forma espera um retorno, né? Se a gente está fazendo aquele diário, né, que a professora Lucilena sempre fala, né, lembrando Pitágoras, todos os dias, refletindo sobre o nosso dia, em que errei, em que agi corretamente, a gente vai criando a percepção de que quando a gente, imediatamente após um equívoco, uma ação desarmônica, a gente já se percebe que, poxa, isso aqui não pode dar ruim, né? Pode não me trazer benefícios, pode não me trazer um dia harmonioso, as coisas podem começar a não dar certo. Então, ficar realmente atenção a tudo, né? E de não nos dessintonizarmos com a harmonia do infinito, a harmonia divina, a harmonia de Deus. Então, ele traz um ensinamento aqui: ao percebermos que Deus está dentro de nós, logo o percebemos fora de nós. Então, partindo do princípio que nós percebemos que Deus habita dentro de nós, nós conseguimos o perceber também fora de nós, em tudo. E a gente aprende também, estudando filosofia, que quanto mais conhecimento também uma pessoa tem, se ela passa diante de um templo, ou qualquer templo, independente da religião, ele não passa despercebido. Ele é digno de uma reverência, né? Independente de qual templo de qual religião pertence. E aí ele continua, né, o Rangopal orientando Yogananda. O seu mestre, né, lembrando do Swami Shri Yukteswar, tem tudo o que você precisa. O que alguém não se dá o trabalho de procurar dentro de si, não será descoberto transportando o corpo de cá para lá. Ou seja, não importava ele ir para o Himalaia se ele não tivesse encontrado primeiro dentro de si, né? Se der o trabalho de procurar primeiro dentro de si. Não adianta ficar se transportando para cá ou para lá. Aí eles tiveram, o Rangopal recebeu na casa deles, tiveram um momento de meditação, 4 horas de meditação, aí já estava caindo a noite, o Yogananda já estava começando a sentir fome, né? E sem falar nada, o mestre percebeu os pensamentos de Yogananda, falou: você deve estar com fome, e serviu uma refeição para ele, né? E com toda a delicadeza, com todo o cerimonial, o ensinou que, seguindo um provérbio hindu que diz que o hóspede é Deus. Então ele estava ali cuidando do Yogananda como se fosse o próprio Deus. Aí na hora de ir voltar para o seu eremitério, para voltar então ao encontro do seu guru, ele se despediu do santo com muito carinho, um momento de muita afeição entre os dois, e uma dor nas costas que o Yogananda estava trazendo, naquele momento ele se curou, sentiu essa cura só de estar na presença do mestre. E aí ele voltou, fez o seu caminho de volta, entrou novamente no caminho de volta no templo, que ele havia, né, não dado tanta atenção, fez então a sua oração lá e seguiu o seu caminho. Aí voltando então para o eremitério para encontrar o seu mestre, o Swami Shri Yukteswar, ele chegou lá e falou: aqui estou, Guruji, né, que é uma forma de tratamento carinhosa, né? Aqui estou, Guruji. E o guru o recebeu muito bem, tranquilamente, né? E ele achou bastante interessante que às vezes um próprio pai, muitas vezes diante de uma saída assim impetuosa do filho, fica bravo, fica irritado, dá uma bronca, né? Mas o Guruji, né, o Swami Shri Yukteswar o recebeu muito bem, tranquilamente, e ele então falou: poxa, desculpa, mestre, né? Eu saí
deixei minhas tarefas por fazer, devo ter trazido problemas aqui para o eremitério, e o Senhor me recebe com plena harmonia, com plena tranquilidade. Aí o mestre então passa um ensinamento, que é um dos temas que eu coloquei, sobre a ira, né? Ele diz o seguinte: a ira brota apenas de desejos contrariados. Como eu não espero coisa alguma dos outros, não tem por que eu ter ira. Então ele não estava esperando, ficou, né, ali desarmônico, esperando algo do Yogananda. Ele estava sempre, né, buscando, né, como a gente já aprendeu aqui na live anterior, sempre buscando o infinito, sempre buscando meditar. Era um mestre muito elevado. Então ele não tinha esses desejos, né, de esperar algo do outro. Então, se a gente for refletir, muitas vezes quando nós estamos com raiva de algum acontecimento, com raiva, é porque nós estamos realmente esperando que o outro agisse de outra forma. E aí, por conta desse sentimento, né, esperando do outro, é que a gente traz esse sentimento de ira para nós. Então, realmente é uma reflexão bastante interessante. Se nós ficarmos aí irados em desarmonia com alguém, refletirmos se nós não estamos esperando demais um comportamento do outro que não depende, né, de nós, depende do outro. Então não adianta a gente ficar realmente esperando que o outro, como a professora Lucilena, né, já sempre fala, e citando Platão, o que mais nós podemos fazer, né, pelas pessoas que amamos é realmente melhorarmos enquanto seres humanos. E continuando, algumas manhãs depois, Yogananda planejava meditar, só que ele percebeu que era um propósito que não estava sendo compartilhado com os pensamentos dele, que os pensamentos dele estavam girando desobedientes, e aí ele ouviu o mestre o chamando, Mukunda, né? Aí ele ficou irritado com o mestre, pensando, poxa vida, o mestre sabe que eu estou aqui, que sabe que eu vou meditar, e o mestre está me chamando. E aí ele falou, poxa, mestre, vou meditar. E aí o mestre lá da varanda respondeu, sei muito bem que você vai meditar, e com esses pensamentos aí aleatórios, né, como é que você vai conseguir isso? E ele chamou novamente o Mukunda foi né, o Yogananda, que naquela época tinha o nome ainda de Mukunda, seu nome que recebeu de filiação. Ele falou, foi então encontrou o mestre, e o mestre olhou para ele e falou assim, pobre menino, as montanhas não podem lhe dar o que deseja. E aí, nesse momento, ele falou para ele assim, o desejo do seu coração se realizará, e deu um golpe levemente, né, no peito, acima do coração. E nesse momento, né, a partir desse ato, ele transmitiu então uma experiência de consciência cósmica para o Yogananda. E aí ele narra aqui nesse capítulo tudo que ele viu, né, tudo que ele ouviu, tudo de forma assim realmente bastante extraordinária. Eu vou colocar aqui algumas das frases que ele colocou, né, durante essa experiência. Ele disse que o Espírito de Deus, percebi, é bem-aventurança inesgotável. Sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver tudo. Conheci o centro do Empírio. Empírio é o lugar onde moram os deuses, como ponto de percepção intuitiva no meu coração. Ouvi, já no final dessa experiência, ressoar a voz criadora de Deus. Om. E de súbito o fôlego voltou aos meus pulmões. Estava novamente limitado à jaula humilhante do corpo. Então é interessante que, mais ou menos, mais uma vez lembrando, Platão também traz esse ensinamento de que da alma prisioneira, né, na alma prisioneira no corpo, né, no cárcere do corpo. De súbito o fôlego voltou aos meus pulmões, estava novamente a jaula humilhante do corpo. Então ele teve essa experiência cósmica, essa experiência do infinito, com diversas nuances que ele coloca aqui no livro. E aí quando ele voltou, o guru estava ali, da mesma forma, imóvel diante dele na varanda. Ele foi se inclinar para agradecer por ter concedido essa experiência para ele, mas o guru o impediu com tranquilidade e disse, você não deve se embriagar demais com êxtase. Ainda tem muito o que fazer nesse mundo. Vamos varrer a varanda.
Aí então ele percebeu que o mestre estava ensinando o segredo da vida equilibrada. A alma deve alargar-se sobre os abismos cosmogônicos, né? Então, lembrando aí o princípio do universo, enquanto o corpo executa seus deveres diários. Então, viver essa vida equilibrada, né? Entre o infinito e os seus deveres diários aqui, sem se emocionar demais com o êxtase divino. Aí ele traz aqui numa nota de rodapé que ele fala a gente tem aqui mais uma explicação sobre a natureza tríplice de Deus, que no estudo de Santo Agostinho, eu estava lembrando que ele também traz uma interpretação dele, né, do próprio Santo Agostinho, sobre essa natureza tríplice de Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no Santo Agostinho a gente aprendeu que ele coloca, né, o Pai como esse princípio criador, né, como a memória, o Filho como verbo, né, essa inteligência, e o Espírito Santo como a vontade. E aqui é interessante que a gente vai conseguir fazer um paralelo com isso, com esse ensinamento também. Então aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Nas escrituras hindus a gente pode encontrar Sat, Tat e Om. Sat, essa existência, né? Essa existência incriada, Deus, o Pai, o absoluto e manifesto, existindo além da criação vibratória. A criação vibratória é onde nós estamos aqui vivendo, nesse mundo onde, né, os próprios cientistas já descobriram que, se for resumindo, vai chegar na energia vibratória, né, na nossa Constituição primeira. Então Deus, o Pai, o absoluto e manifesto, ele é imanifesto, ele nunca se manifestou, ele é incriado, porque ele sempre esteve aí, né, existindo além dessa criação que nós participamos aqui. Deus, o Filho, é a consciência crística, Brahma, existindo dentro da criação vibratória. Então, quando se manifesta aqui essa consciência crística, né, nós temos, então, essa concepção do Deus Filho. A consciência crística é o unigênito, ou um reflexo do infinito incriado. Então, nós temos aqui a consciência crística como um reflexo do infinito incriado. E está dentro de cada um de nós essa consciência crística. E a manifestação exterior da onipresente consciência crística, sua testemunha é o Om, o Verbo, ou o Espírito Santo. Então, ele coloca aqui o Espírito Santo relacionado ao Om, ao Verbo, né? O divino poder invisível, o único autor e a única força causal e ativante que sustenta toda a criação pela vibração. O Om, ouvido em meditação, revela ao devoto a verdade última, trazendo tudo à memória. É o Espírito de Deus que ativamente sustenta cada forma e força no universo. Mesmo assim, ele é transcendental e paira sós no vácuo beatífico e incriado, além dos mundos dos fenômenos vibratórios. Então, ele está aqui, né, sustentando tudo e, ao mesmo tempo, está transcendendo tudo isso, a sós no vácuo beatífico do universo. Esse é o Espírito Santo, Om, o Verbo, né? O único autor e a única força causal, a causa de tudo. Continuando nessa explicação da natureza tríplice de Deus, ele fala: os que alcançam a autorrealização na Terra vivem à semelhança de Deus uma existência dupla. Conscientemente executam suas tarefas no mundo e todavia permanecem imersos em bem-aventurança interior. O Senhor criou todos os homens, embora estejam dolorosamente grampeados no corpo. Deus espera que os homens feitos à sua imagem coloquem-se acima de todas as identificações com os sentidos e reatem a sua união com Ele. Então é interessante, né, a gente perceber aqui, conhecer que aqueles que alcançaram a autorrealização, que estão buscando esse cada vez melhor todos os dias, né, através aqui de diversas técnicas como a meditação, que eu vou comentar aqui também, eles fazem as suas tarefas no mundo ao mesmo tempo em que permanecem imersos nessa bem-aventurança interior. E
ele coloca aqui para nós que Deus espera que os homens feitos à sua imagem coloquem-se acima das identificações com os sentidos e reatem a sua união com Ele. Aí, se a gente for refletir tudo à nossa volta, tudo que vem até nós, tudo que principalmente hoje a gente vê aí em relação à mídia, em relação a todas as imagens que a gente recebe, né, as narrativas, enfim, tudo que a gente percebe que está querendo nos conduzir para onde? Para nos reatar a Deus, como a gente está aprendendo aqui, ou para nos identificarmos cada vez mais com os sentidos, né, que faz com que a gente esteja mais apartado dessa nossa união com Deus. Então, se Deus espera que a gente transcenda essa identificação com os sentidos, a gente tem que tomar cuidado com o que realmente a gente está fazendo lei em nossa vida, com o que realmente a gente está seguindo como ensinamento, né? Se a gente está buscando cada vez mais a satisfação dos sentidos, ou se a gente está buscando cada vez mais essa proximidade com Deus. E então, quando encontrarei Deus? Chegou um dia, Yogananda perguntou mais uma vez para o seu guru: quando encontrarei Deus, afinal de contas? E aí ele respondeu: mas você já o encontrou. E aí o mestre começa a explicar para ele: o progresso espiritual não é medido pela exibição de poderes externos, não é porque você vai começar a ter clarividência, porque você vai começar a manifestar coisas, enfim, que você vai estar percebendo que então você alcançou Deus, mas pela profundeza da bem-aventurança alcançada em meditação. Então ele continua dizendo: Deus é a alegria sempre nova. Vamos pegar essa informação. Deus é a alegria sempre nova. Ele é inesgotável. À medida que a gente vai prosseguindo nas nossas meditações durante anos, Ele o fascinará, Ele com E maiúsculo, Deus o fascinará com infinita engenhosidade. O desejo de coisas materiais é infindável, né? Em um outro momento ele coloca: o homem nunca está completamente satisfeito e persegue um objetivo após o outro. Aquele algo mais que ele procura é o Senhor, o único que pode conceder essa alegria imperecível. Então o homem está lá buscando seus objetivos, seus projetos, né? Isso também tem a ver com essa procura desse algo mais que é o Senhor, que é essa alegria imperecível, que muitas vezes, né, pela busca dos sentidos, nós conseguimos uma pequena alegria, mas ela é perecível, ela passa rápido, ao passo que esse contato com o Senhor, estar imerso no Senhor, faz com que nós tenhamos então a conquista dessa alegria imperecível. Então Deus é a alegria sempre nova. E como que a gente consegue alcançar essa alegria? Através segundo o ensinamento aqui, das meditações. Então a gente reconquista o paraíso perdido rapidamente, né? O paraíso a gente perde rapidamente por meio da meditação divina. Então a gente vai reconquistar esse paraíso perdido aí na busca dos sentidos por meio da meditação divina. Sendo Deus a eterna novidade imprevista, então sempre Ele tem novidades, sempre tem dádivas, sempre tem surpresas para nós e nunca nos fatigamos dele, nunca nos cansamos de Deus. E depois que a mente for purificada de obstáculos sensoriais pelo Kriya Yoga, que é a técnica, né, que Yogananda passou então a ensinar, a meditação, né, uma técnica meditativa, fornece dupla prova de Deus. Então depois que a mente for purificada, né, primeiro a gente precisa se purificar, buscar esse processo de purificação pela Kriya Yoga, pelas meditações, Deus então fornece dupla prova da sua existência. A primeira é a alegria sempre nova, mais uma vez, é a comprovação da existência dele, convincente, né, para os propósitos, até para todos os átomos do nosso corpo. Além disso, ao meditar encontramos sua orientação instantânea, sua resposta adequada a qualquer dificuldade. Então, para a gente perceber se a gente está conseguindo, né, sintonizar com Deus, no momento em que a gente percebe que nós sentimos essa alegria, né, durante a meditação, sempre nova, sempre está lá, sempre é nova, uma alegria sempre nova.
E percebemos que a orientação instantânea é uma resposta adequada a cada dificuldade. E se nós seguirmos então essa resposta, a gente percebe que realmente foi uma orientação divina, uma resposta adequada diante de qualquer dificuldade. Então, continuando, ele fala pra gente, né? Compreendo o Guruji. Então, o Yogananda ouviu todos esses ensinamentos do mestre e percebeu que estava compreendendo. Então, compreendo o Guruji. Mais uma vez, né? Uma forma de tratamento carinhosa para o Guruji. O Senhor resolveu meu problema. Sorri agradecido. Agora percebo que encontrei Deus sim, pois sempre que a alegria na meditação volta subconscientemente durante as horas de atividade, sou sutilmente levado a adotar um procedimento correto em tudo, até nos menores detalhes. Então, naquele momento, Yogananda percebeu que realmente ele já tinha percebido que tinha encontrado sim Deus, porque a alegria da meditação volta subconscientemente durante as horas de atividade. Ele está lá nas suas atividades diárias, comuns, cotidianas, essa alegria volta e sutilmente, né, de forma sutil, ele é levado a adotar um procedimento correto em tudo, né? Um procedimento que vê, a gente pode perceber o sagrado em tudo, um procedimento correto, harmônico, né? Até nos menores detalhes. Então realmente ele percebeu, fazendo essa reflexão, que essa alegria ele já tinha sentido e que essa orientação divina vinha também sutilmente o orientando. E aí eu faço a proposta, não sei se, né, a maioria das pessoas que me acompanham aqui com certeza já tem o hábito de meditar, mas para quem não tem, eu penso que como fazer? Primeiro, a gente precisa decidir fazer a meditação, e para que nós possamos criar um hábito, é necessário também que a gente crie essa programação com horário, com dias, para que a gente possa, num primeiro momento, até cumprir isso automaticamente, né, sem sentir o resultado, né, esse sentimento de bonança, de alegria no primeiro momento, mas pelo hábito. Primeiro, para quem não tem um hábito, é necessário então que a gente estabeleça essa programação de meditar, dia, horário. E como fazer? Sentar em postura correta, sentar à vontade, né? A instrução que eu já estudei aqui da Self-Realization é sentar em postura correta, sentar com as mãos assim em cima das coxas, com sua coluna ereta, mas uma postura confortável, para que você possa ficar ali naquela posição o tempo que você conseguir, né? E eles pedem para que a gente, de olhos, né, fechados, nós levemos a concentração do nosso olhar para o nosso terceiro olho e que nós pensemos em Deus, né? Estabelecer então a nossa relação com Ele é uma coisa íntima de cada um de nós, né? Não é uma coisa que realmente vai ser igual para mim e para todos. Então, cada um estabelece a sua relação com Deus. Naquele momento é possível também nós fazermos as nossas orações conversando com Deus, né? Com palavras não decoradas, ou orações que a gente decora também. É possível que a gente coloque nesse momento de meditação. Então, tudo que a gente está vendo aqui, nesses ensinamentos, tudo cai, né, para que a gente consiga essa autorrealização. O caminho é realmente a meditação. E para finalizar, ele traz aqui um ensinamento, né, que a gente pode refletir a respeito do procedimento correto versus a inteligência egoísta. Então, a vida humana é assediada por tristezas até que saibamos entrar em sintonia com a vontade divina, cujo procedimento correto frequentemente surpreende a inteligência egoísta. Só Deus dá o conselho infalível. Quem não, senão Ele, que sustenta o peso do cosmos. Então a vida humana está, né, enquanto assediada por tristezas, até que saibamos entrar em sintonia com a vontade divina. Aí nós vamos estar, então, considerando que estaremos conseguindo ter esse procedimento correto, que frequentemente surpreende a inteligência egoísta. Então a inteligência egoísta fala para ir para lá
e o procedimento correto fala para ir para cá. E isso traz essa surpresa quando realmente a gente consegue seguir o procedimento correto, o procedimento que vai trazer harmonia, que vai trazer amor, prosperidade, saúde, né, para a nossa vida. Ele vai surpreender muitas vezes a inteligência egoísta. A gente vai precisar deixar para trás o nosso ego, muitas vezes, que a gente não faça, que a gente fique ali naquela mesmice, né, que a gente não avance, e a gente vai ter que superar isso e entrar em sintonia com a vontade divina através desse procedimento correto, né? Então, só Deus dá o conselho infalível, e quem não senão Ele que sustenta o universo. Se a gente for buscar essa orientação divina, essa força superior no nosso dia a dia, a gente vai perceber que não vivemos, somos vivificados. Vamos conseguir essa orientação infalível e seremos então, como Yogananda, sutilmente conduzidos, né, ao procedimento correto, através, primeiro do que? Da meditação, que sempre nós vamos repetir aqui esse caminho que é a meditação. E assim nós encerramos a live de hoje. Agradeço a sua participação. Muito obrigada, fique com Deus. Até o próximo.